Eu gostaria de iniciar esse momento de reflexão na palavra de Deus, fazendo uma oração, pedindo que Deus fale conosco através desta meditação. Vamos orar? Senhor, fala conosco agora, que possamos ouvir a sua voz. Fale de acordo com a necessidade do nosso coração. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Eu tive o privilégio de conviver bem de perto com os meus avós, tanto meus avós maternos quanto meus avós paternos. Tenho muitas memórias boas deles. Da minha avó materna, por exemplo, do meu avô. Eu lembro que quando eu saía do jardim da infância, quando eu era bem pequenininho, eu ia de peru escolar para a casa deles. A perua me deixava na casa deles e eu passava o final da tarde ali aguardando a minha mãe chegar do trabalho. E todos os dias a minha avó me fazia um ovo cozido com a gema mole para eu comer com a colherinha. Eu adorava isso. E até hoje eu tenho essa memória. Lembro do meu avô paterno, me levando para ver aeromodelismo numa praça que tinha perto de casa, no nosso bairro. São boas recordações que eu tinha. Já da minha avó materna, meus avós paternos, na verdade, lembro de pescar com meu avô. Ele gostava de pescar, de caçar. E lembro também de tantas coisas boas. Lembro dos almoços que nós tínhamos aos domingos em família, quando todos os filhos, netos se reuniam, a casa da minha avó cheia, e ela preparava aquele molho para macarronada, molho de tomate, cheio de carne desfiada, algo bem italiano que era da nossa família. E ela fazia de conta que ela não via os netos entrando escondidos na cozinha para pegar um pedaço de pão e mergulhar no molho e sair respingando pela casa comendo aquele molho. Ela via, ela fazia de conta que não via, e ela nunca reclamava disso, pois ela adorava a casa cheia de netos. Pensando nas minhas avós, duas mulheres admiráveis, eram da mesma geração e de um mesmo contexto de vida. Filhas de imigrantes pobres que deixaram a Europa em busca de uma vida melhor no Brasil. Entretanto, cada uma delas tinha uma postura diferente em relação às dificuldades da vida. Uma delas, diante das dificuldades que costumava acontecer e a gente costumava viver, ela sempre dizia algo que marcou muito. É uma frase que ela dizia. Ela falava assim: de amarga já basta a vida. E para mim isso significava muito. A outra, no entanto, diante dos mesmos tipos de dificuldades ou de problemas, ainda maiores, ela geralmente dizia algo que também me marcou muito. Está tudo bom, ela sempre dizia isso. E o que não está bom, vai melhorar. Apesar das lutas e dificuldades, estava sempre alegre e de bom humor. O que faz alguém conseguir viver assim, alegre e de bom humor, mesmo em meio às adversidades? O que faz alguém simplesmente ficar triste e perder as esperanças? A alegria é algo que faz parte, é muito importante na nossa vida. O que faz alguém não reclamar da vida, mesmo quando a vida lhe prega alguns trotes? Qual é a fonte de alegria que permeava o coração dessa minha avó e de alguém que vive sempre satisfeito, apesar das circunstâncias? Esta é também uma postura que nós encontramos na vida de Paulo. Paulo, em uma de suas cartas, e nos momentos mais difíceis da sua vida, ele fala da alegria. O sentimento que ocupa o coração de Paulo em meio a um dos momentos mais difíceis da vida dele é o sentimento de alegria, mesmo a despeito das circunstâncias. Esse sentimento de alegria foi o que levou Paulo a escrever uma carta para a igreja dos Filipenses, que foi considerada e é chamada até hoje como a Carta da Alegria. Mas detalhe, ele, quando escreveu essa carta, estava preso e prestes a ser julgado, e com uma possível condenação pela frente. Ele foi preso por pregar o Evangelho de Jesus, as boas novas de salvação. E na cadeia, em Roma, Paulo recebe notícias a respeito dos cristãos da igreja de Filipos, uma província romana na Macedônia, região que hoje faz parte da Grécia.
E ele ficou sabendo de sérios problemas entre eles, na igreja, como o fato de algumas pessoas estarem ensinando falsas doutrinas, desviando os cristãos do caminho. Mas ele também havia recebido uma oferta de amor, de cuidado, de irmãos e irmãs queridos daquela igreja que gostavam dele. E em meio a esse contexto de dor, de apreensão, causado pela prisão e o iminente julgamento, Paulo escreve essa carta para a igreja de Corinto. E, surpreendentemente, essa carta ficou conhecida, como eu disse, como a Carta da Alegria. Nela, Paulo diz algo assim, capítulo 2, a partir do versículo 17. Mesmo que eu seja executado aqui e agora, partirei alegre, como se fosse parte da oferta da sua fé, que vocês oferecem no altar de Cristo, parte da alegria de vocês. Entretanto, sua alegria era acompanhada também de uma profunda tristeza. Como podemos ver na sequência da carta, capítulo 2, versículo 27, ele diz: Deus teve misericórdia dele, se referindo a Epafrodito, e não somente dele, teve misericórdia de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Ou seja, ele estava triste com a situação que ele vivia, e graças ao livramento desse amigo dele, ele não teve mais tristezas ainda. Podemos perceber essa simultaneidade dos dois sentimentos na vida de Paulo, alegria e tristeza, coabitando no mesmo coração. As palavras de Paulo para a igreja que ele plantou, a primeira igreja que ele plantou lá na Europa, essa igreja de Filipos, na sua segunda viagem missionária, ela nos ajuda a entender que é possível sim experimentarmos alegrias e tristezas, alegrias em dias maus. É possível termos o sentimento de tristeza por tantas coisas ruins que acontecem ao nosso redor, mas ao mesmo tempo mantermos o nosso coração alegres. Que é possível encontrarmos motivação para viver e seguir em frente, seguir adiante, mesmo quando o dia parece mais escuro. Que é possível experimentarmos a alegria, mesmo quando as coisas, de um modo geral, não vão bem. Ao estudar esta carta, eu percebo pelo menos duas fontes principais que sustentam e que mantêm Paulo alegre, mesmo em meio às adversidades. E essas fontes que sustentavam o coração de Paulo, que enchiam o coração de Paulo de alegria, elas servem para nós também. A primeira fonte de alegria, que gerava um sentimento de alegria no coração de Paulo, mesmo em meio às circunstâncias, era a comunhão que ele tinha com a família da fé. Capítulo 2, versículo 1 e 2, ele fala assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, olha o que ele diz: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Perceba que o que promovia e completava a alegria no coração de Paulo era a comunhão e a unidade que ele tinha com a igreja de Jesus, com o corpo de Cristo, com a família da fé, com o povo de Deus, com os filhos dele na fé, pessoas que ele apresentou o evangelho. Paulo afirma que os seus filhos na fé, ali da comunidade de Filipos, tinham a capacidade de completar a sua alegria. Paulo amava tanto aquela igreja, aquela gente, que a sua alegria estava em vê-los unidos. Seus esforços em exortá-los era motivado pelo amor que ele sentia por eles. E a atitude deles de lhes enviar ajuda, de cuidar dele no momento da prisão, encheu o coração dele de alegria. É interessante como a nossa alegria ela está diretamente relacionada com a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas e as atitudes de amor que praticamos e que recebemos. Uma vez, quando eu estava passando um momento bem difícil, muito triste,
por uma série de circunstâncias, sem esperar, eu recebi uma mensagem de um ex-aluno meu que encheu meu coração de alegria. Do nada, ele não sabia que eu não estava bem, mas Deus sabia. E Deus usou a vida dele para me abençoar. E ele, na mensagem, ele disse assim: bom dia, eu estou aqui estudando um texto bíblico, ele foi meu aluno no seminário, com a apostila que o senhor fez aqui do meu lado, e com um desejo muito grande de agradecer o Senhor. Por vezes vejo aonde cheguei e tento entender como. E às vezes Deus me permite ver como que Ele me direcionou até aqui. Eu quero agradecer o Senhor por ter sido instrumento de Deus em minha vida e porque é um dos professores pelos quais eu guardo muita admiração. Obrigado por me ensinar de tantas formas diferentes, sempre com sabedoria. E obrigado também pelo material muito bom que preparou para nos auxiliar. É de grande ajuda. Enfim, grande abraço e Deus continue abençoando muito o senhor e a sua família. Quando eu li essa mensagem, num dia que eu realmente estava me sentindo mal, eu experimentei uma alegria indescritível em meu coração. Foi como um bálsamo. Apesar do momento difícil, perceber que a minha vida fazia sentido. Isso me trouxe alegria, saber que a minha vida faz sentido. É incrível como Deus usa as pessoas ao nosso redor, e às vezes até pessoas distantes, para trazer alegria aos nossos corações nos momentos que nós mais precisamos. E Ele também quer usar a gente para sermos fonte de alegria para os outros. Dedicar-se ao próximo é uma das maiores fontes de alegria que podemos experimentar para nós mesmos, pois servir a quem precisa dá sentido para a nossa vida. Como seria bom se as pessoas descobrissem isso? Certamente deixariam de viver enclausuradas em seus mundinhos, acompanhadas pela tristeza, somente pela tristeza, e desfrutariam a alegria de se sentirem importantes na vida dos outros. Você já percebeu que as pessoas que têm amigos, que têm relacionamentos, geralmente são mais alegres? Amar e ser amado é a maior fonte de satisfação que o ser humano pode ter na vida, pois Deus, nosso Criador, é um Deus de amor. E Ele colocou essa capacidade dentro de nós de amarmos uns aos outros. É fato que, às vezes, a vida nos rouba essa capacidade de amar. Mas quando exercitamos o amor pelo próximo, descobrimos essa satisfação indescritível em nossos corações. Essa é a primeira fonte de alegria na vida de Paulo, mesmo em meio às tristezas. A comunhão, o amor dele para com as pessoas, das pessoas para com ele. Mas a segunda fonte de alegria, que também está disponível para nós hoje, é o amor de Cristo por ele, é o amor de Cristo por nós. Capítulo 2, 6 e 8, ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E qual que é a atitude de Jesus? Essa atitude de amor. Olha só, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Mas Jesus esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Paulo deixa claro que Jesus é o maior exemplo de dedicação e amor ao próximo, porque ele entregou a sua vida para nos salvar. Ele se tornou igual a nós para viver a nossa vida, para morrer a nossa morte, mas para ressuscitar e nos oferecer a salvação. Quando conseguimos entender a dimensão desse amor de Deus, somos tomados por um profundo sentimento de alegria. Quando entendemos o sacrifício que Deus fez ao enviar Jesus, seu único filho, para viver essa nossa vida, morrer a nossa morte, para que pudéssemos ser reconciliados com Deus, percebemos que o amor de Cristo é a fonte de alegria e satisfação.
quando reconhecemos que fomos aceitos por Deus do jeito que éramos e que somos. Nos tornamos capazes de aceitar também os nossos irmãos e irmãs, amigos, do jeito que eles são. Quando entendemos essa profundidade desse amor de Deus incomparável, que não se resume a uma emoção, mas se revela em uma atitude sacrificial por nós, somos capazes de nos sacrificar pelo próximo. Quando experimentamos o perdão dos nossos pecados, somos capacitados a perdoar aqueles que nos magoaram e nos ofenderam. E na medida que temos o próximo ao nosso lado, na medida que temos com o próximo a mesma atitude que Jesus teve para conosco, nos tornamos instrumentos de Deus para a alegria daqueles que estão ao nosso lado. E essa alegria de Deus em nós, ela é contagiante. Queridos, a alegria ela é contagiante. Somos contagiados por pessoas que são alegres de espírito. A alegria é também um presente que recebemos quando a nossa vida está direcionada para Deus e para o próximo. Certa vez eu li o seguinte texto de um escritor sobre a busca pela alegria. Olha o que ele falou, que ele escreveu, interessante. Ele escreveu assim: a alegria neste mundo, quando acontece, acontece incidentalmente. Se fizermos disso o objeto de busca, será como tentar pegar uma galinha em um terreiro. É quase impossível, mas se seguirmos outros objetivos em vida, muito possivelmente descobriremos que encontramos alegria sem termos sonhado com ela. Quais seriam esses outros objetivos na vida que deveríamos seguir e que nos levam de maneira natural à alegria? A nossa fonte de alegria é a relação uns com os outros, é a nossa relação com Deus. Quando nós nos dedicamos para nos relacionarmos uns com os outros, servirmos uns aos outros, nos relacionarmos com Deus, servirmos a Deus, naturalmente somos conduzidos a um sentimento de alegria que suplanta, muitas vezes, a tristeza que estamos sentindo. A nossa fonte para experimentarmos alegria, segundo o que estudamos nessa carta de Paulo, é a comunhão com a família da fé e o amor de Cristo por nós. Amar o próximo e acolher o amor de Deus por nós produz uma alegria natural em nosso coração. Eu gostaria de concluir essa mensagem oferecendo para você algumas sugestões práticas, que eu sempre lembro delas e incluo nas minhas mensagens, para que possa ajudar você, ajudar as pessoas a encontrarem formas práticas para alcançar esse objetivo da alegria. Talvez você já tenha até me ouvido falar nisso, mas eu gostaria de apresentar para vocês objetivos de vida que conduzem à alegria. Primeiro, dê algo para alguém sem esperar nada em troca. Você já teve essa experiência de dar algo para alguém? Sei, às vezes a gente tem coisas em casa e fala, posso fazer uma grana com isso, posso fazer uma grana com esse negócio, vou vender, estou precisando de dinheiro. É verdade, você tem todo o direito de fazer isso, mas você já experimentou quando você tem algo na sua casa que você pode abrir mão, se você dá para alguém que precisa, sem esperar nada em troca, isso produz alegria no seu coração. Faça uma caridade sem precisar contar nada para ninguém. Olha, existem tanta gente, tantas instituições fazendo diferença no mundo. Tem a Visão Mundial, tem Médicos Sem Fronteira, tem aquela instituição do lado da sua casa que cuida de crianças com câncer. Existem casas de abrigo para crianças órfãs. Existem tantas instituições e gente do bem. Faça uma caridade, ajude, sem contar nada para ninguém, sem fazer propaganda disso. Terceiro, dedique tempo para ouvir alguém, um idoso, por exemplo. Dedique o seu tempo, a sua atenção para alguém.
Quarto, seja agradecido e agradeça por tudo que você tem, pelas pessoas na sua vida. Ainda, faça da oração uma disciplina em sua vida, para buscar a comunhão com Deus. Trabalhe com dedicação. Aquilo que vier nas suas mãos para fazer, faça com toda a sua força, faça bem feito. Isso te produz alegria. Faça planos, como se você fosse viver para sempre. Planeje a sua vida, planeje coisas boas que você pretende fazer, projetos. E viva como se você fosse morrer amanhã. Esteja preparado para experimentar a maior de todas as alegrias, que é se encontrar com o seu Criador. Essas são sugestões que eu deixo para você, que certamente produzirão alegria no seu coração, mesmo nos dias mais escuros. Porque Deus nos ama. E Deus usa as pessoas ao nosso redor para demonstrar esse amor por nós. Que Deus te abençoe. Oremos. Senhor, aplica a tua palavra no nosso coração, para que possamos experimentar essa alegria que vem do Senhor, que vem dos nossos relacionamentos. Deus, abençoe quem está ouvindo agora essa mensagem. No nome de Jesus. Amém.